Unidade 2, Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 9, Revisão e Avaliação. Olá pessoal, boa tarde a todos vocês, boa tarde professores, mais uma vez, boa tarde alunos. A gente vai continuar agora a nossa revisão. Vamos agora para a segunda parte da nossa revisão da unidade 2. Muito bem, verificamos ao longo das aulas da unidade 2 sobre assuntos relacionados aí à geografia física, né? São informações aí com relação à natureza, como que os elementos do relevo, do clima, da vegetação, como que eles se apresentam para a gente ao longo de toda a superfície terrestre, que não é igual. Nós temos aí o nosso estado com as características que a gente conhece mais ou menos, né? Mas a superfície terrestre, o mundo todo, ele tem paisagens bem diferentes. E é isso que foi que nós verificamos aí ao longo das aulas. A gente vai retomar agora com relação aí a um desses fatores, que é o do solo, né? Que é as características do solo, como nós vimos aí ao longo das nossas aulas. O solo, ele é formado a partir da decomposição, da desagregação de uma rocha, né? A rocha, que é um elemento mais endurecido, formado há milhares de anos, por conta da junção de vários elementos minerais, e aí foi se misturando e formando o que a gente conhece hoje como rocha. O solo, a rocha, ela vai gerar esse solo a partir do momento que ela se quebra, que ela se decompõe, que ela se desgasta, e aí vai formando uma série de sedimentos, como a gente vai ver aí na primeira tela da nossa revisão, né, onde vai ser constituído o solo a partir da decomposição da rocha. Ela vai apodrecer, ela vai se desgastar, ela vai se quebrar toda em pequenos pedacinhos, que a gente chama de sedimentos, e ela vai compor o que a gente conhece hoje em dia como solo. O solo, gente, é composto, portanto, desses restos de rocha, né? Então, se uma rocha de granito, por exemplo, o granito, ela vai se decompor e esse solo vai ter partes do que um dia foi aquele granito, né? Vai ter pequenos pedaços de quartzo, de feldspato, de outros elementos aí. Tudo isso porque aquela rocha inicial, aquela rocha mãe, ela foi decomposta, ela foi meio que destruída para formar o solo. A gente está observando na imagem de baixo, né, um exemplo, onde a gente pode, por exemplo, pegar com a mão, a gente vai ver aquela textura, a gente vai ter aquela cor específica, que é o que vai compor boa parte do que a gente conhece como solo. O solo, portanto, pessoal, que não é a rocha, é formado por partículas minerais, né, e também a chamada matéria orgânica, que são restos de animais, restos de vegetais. Também é composto pela água e também pelo ar, né, que ele preenche ali as áreas no intervalo entre os minerais, entre o humus, entre a água, também é composto ali pelo ar. Então o solo vai ser composto nessa forma. Vai ter alguns solos que vão ser, por exemplo, um pouco mais arenosos, né, como é o próprio caso da areia, que são aqueles grãos, aqueles pedaços, né, que você pega, eles se dissolvem, né, tão facilmente na sua mão, solos mais secos, né? E a gente vai ter os solos mais argilosos, que são bem mais lisos, né, são bem mais escorregadios, por exemplo, né? A água, ela se sobressai muito em solos mais argilosos, com aquela impressão de que é uma lama, né, muito forte. E varia para cada tipo de solo. Solos mais secos, solos mais molhados, vai ter solos um pouco mais com uma coloração um pouco mais amarelada, uma coloração um pouco mais acinzentada. Tudo isso dependendo de quê? Dependendo da rocha da qual foi formado aquele solo. Se a rocha ela tem uma coloração um pouco mais acinzentada, então aquele solo também vai acompanhar essa coloração. Afinal de contas, né, é dependente ali direto daquela rocha. Se a rocha tem uma coloração um pouco mais amarelada, marronzada, o solo vai acompanhar também aquela coloração. Vamos rever agora esse vídeo que mostrou uma animação rápida de como basicamente um solo vai sendo formado. Vamos acompanhar.
solo é formado a partir de um corpo duro, um corpo compacto como a rocha. Essa rocha, por processos de intemperismo, ou seja, de apodrecimento dessa rocha, ela vai liberando esses minerais que compõem a rocha. Então essa rocha vem à superfície da terra, ela vai sendo atacada por água e por temperatura junto com os organismos e vai sendo apodrecida. Esse apodrecimento começa a liberar os constituintes dessa rocha, junto com a matéria orgânica, aí começa a crescer planta, já vai caindo folha, galho, vai apodrecendo também, e nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, porque ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. Então vocês observaram aí ao longo desse vídeo novamente, né, todo o processo ali de formação de um solo, uma rocha original, e aí com o passar do tempo, chuva, o sol vai influenciando, né, vai erodindo essa rocha aí e vai formando todas aquelas camadas que são comuns no solo. A gente vai ver agora um exemplo na próxima tela com relação às camadas aí. Quando a gente cava um buraco muito grande, a gente vai observando que o solo ele vai meio que mudando de cor. A gente vai de uma cor geralmente que é mais escura, né, porque está misturado ali com humus, né, com matéria orgânica. E na medida que a gente vai indo cada vez mais fundo, a gente já vai observando uma coloração diferente. Essa coloração diferente do fundo dos solos é o que traz a principal referência ali daquela rocha. Nessa imagem que vocês estão vendo ali, né, um solo lá embaixo, aqui em cima, né, um solo bem escurecido, justamente porque tem água, tem matéria orgânica misturada aí em cima, mas lá embaixo já é basicamente, né, o solo já todo misturado, todo já com as suas características próprias, né, sem muita matéria orgânica ali misturada. Então a gente já vê uma coloração que já lembra muito o quê? A rocha matriz principal. Então o que forma um solo, né? O tipo de rocha matriz vai formar um solo específico, né? O clima daquele lugar, se for um clima onde chove muito, a tendência é esse solo ser mais encharcado e ser um pouco mais pobre, inclusive, né? Porque a água tem esse poder de levar todos os elementos minerais. O relevo de um lugar, solos de planalto, solos de áreas mais de planície vão ter características diferentes. Os organismos, né, bactérias, minhocas, todas elas ajudam a modificar as características desse solo. E a ação do tempo, existem essas diferenças entre solos mais antigos e solos mais recentes. Vai ter também características a própria fertilidade desse solo também vai estar relacionado com a idade que esse solo tem aí. Então a gente vai observar, pessoal, que uma rocha ela vai gerar um tipo de solo diferente. E a gente observa solo que tem coloração vermelha, a gente está vendo aí um solo de coloração amarelada, né? Mas na próxima imagem, por exemplo, a gente vai ver um solo com uma coloração diferente. Por quê? Porque são características diferentes que levaram esse solo a ter essa coloração. A principal delas é a rocha que está lá embaixo, né? A rocha que está nas camadas mais inferiores desse solo, ela vai compor o solo que está aparecendo ali em cima, né? Que vai ser um pouco mais frágil do que a rocha e vai estar ali e vai ser usado principalmente para o quê? Para a agricultura, né? Que é isso que a gente verificou também na aula lá sobre erosão dos solos, né? Onde vai ter ali toda essa capacidade que o solo tem de gerar as plantações, né? De gerar ali as culturas próprias da agricultura de maneira geral. Mas, mesmo assim, nós vamos ter aí processos erosivos nesse solo. Chuva, vento, excesso da luz do sol em um solo que é muito exposto, vai causando erosão também e vai, né, retirando o material, vai empobrecendo a qualidade desse material. Então a erosão, pessoal, ela é um processo que é natural, mas, né, pode ocorrer casos em que ela pode ser potencializada, né? Pode ser aumentada ainda mais por conta, por exemplo, você tira uma floresta onde aquela floresta ela estava protegendo aquele solo, né, para não ficar empobrecido. Se você tira, aquele solo fica todo exposto e aí a água da chuva, por exemplo, ao invés dela bater primeiro na árvore e depois no solo,
Não, ela já bate direto no solo, o impacto acaba sendo bem maior e aí a água tem esse poder, né, de levar material, de levar sedimentos e aí vai levando, a água vai batendo e vai tirando material ali e vai erodindo. E aí vai abrindo sulcos, né, como a gente chama, pequenos sulcos, e aí esses sulcos vão abrindo, formando as vossorocas. Vossorocas são buracos gigantescos formados pela erosão, né, que aí esse material vai todo sendo removido e vai, né, abrindo espaços muito grandes. E o que pode ser feito para diminuir o impacto da erosão, principalmente da erosão formada pelas chuvas, né, e pelos ventos? A gente observou na aula algumas práticas, né, que podem ajudar a preservar esses solos. A gente vai ter, por exemplo, o terraceamento, que é o dessa imagem aí que está aparecendo na parte de cima da tela de vocês, né, que são esses pequenos degraus aí que eles ajudam, né, a água da chuva a não erodir 100% esse terreno. Então você observa, a água da chuva vai cair lá em cima e ela vai correr, ela vai descer aí essa ladeira, mas ela vai quebrar o percurso dela, porque tem um degrau ali, né, que foi feito justamente para impedir o poder erosivo da água. Então a água vai bater naquele degrau, vai diminuir a sua velocidade e ela vai cair de maneira mais devagar no degrau de baixo. E aí, na medida que ela vai descendo, ela vai interrompendo ali a sua velocidade, a sua capacidade de erosão e aí vai embora, né? Vai embora para outras áreas mais abaixo. Então o terraceamento são esses degraus que são feitos aí para poder diminuir a ação erosiva da água. Então, basicamente é isso, né? Para isso que funciona essa prática. Para áreas de muita ladeira, né, de muita declividade, isso aí é fundamental, né? Porque senão a água vai retirar tudo, assim como acontece nas cidades, né? Áreas que são construídas próximas de barrancos, como chamam, áreas de muita ladeira, a água da chuva ela tem um poder de erosão muito maior, então ela vai retirando todo esse material. Outra prática de conservação dos solos é a construção de barragens, simplesmente, né? Você tem uma área próxima de um rio, então você enche aquela área lá de rocha, né? de pedras. O termo pedra na geografia não é 100% utilizado, o termo correto é rocha mesmo, né? Você, como a gente vai observar de novo na imagem ali de baixo, você coloca um monte de rocha ali nas áreas ao redor e isso vai impedir a ação da água de erodir esse material. Ele vai ficar ali, vai demorar bem mais tempo para aquela área ser erodida. Então as barragens elas ajudam nesse sentido. A gente coloca até placa de PVC, de plástico, né, ao redor ali, porque o plástico tem uma capacidade ali forte, né, de preservar, de manter ali, porque ela não sofre 100% a ação da água, né? Então a gente vai ter ali esse processo erosivo muito forte. Além disso, nós vamos ter a associação de culturas, né? O solo, a cada ano que se passa, ele vai perdendo sais minerais, ele vai perdendo elementos minerais ali que as plantas precisam para sobreviver. Então a gente vai ter ali, por exemplo, você tem um plantio em um ano, e aí o que você faz no ano seguinte, depois da colheita, né? Você troca, coloca outro plantio ali. É soja que tem ali? Então bora botar feijão agora dessa vez. Por quê? Porque diferentes culturas usam diferentes elementos minerais, né? Se alimentam de minerais diferentes. Então você faz estudos, né, e acaba fazendo essa substituição. Áreas que tinha milho passa a cultivar feijão, mamona, outra coisa. E as áreas que estavam cultivando ali o milho passa a ter ali o feijão, por exemplo. Então você vai fazendo esse revezamento, né? E aí é uma prática que também é utilizada para evitar o empobrecimento desse solo, que esse solo não vai ficar, ele vai continuar bom para plantar e não vai sofrer os processos erosivos. Outra técnica, né, de conservação dos solos é o quebra-vento, que é basicamente você colocar árvores de grande porte protegendo plantações ali no meio, né? Então você tem ali uma barragem natural, onde você tem uma árvore grande, uma plantação grande, que ela vai proteger toda uma área aqui de plantações para não ocorrer a retirada de material, né? Principalmente por conta dos ventos. Afinal de contas, o quebra-ventos tem essa função, né, de diminuir a ação erosiva dos ventos. Então constrói um monte de árvore aqui ao redor,
constrói não, né? Planta um monte de árvore ali ao redor e aquelas árvores vão servir como a parede, né? Vão servir como auxílio para as áreas de maior fragilidade, né? Áreas mais frágeis ali por trás. Pessoal, além disso, além das aulas sobre o solo, a gente vai retomar agora algumas informações sobre outra característica da natureza, outra característica aí que a gente estuda também quando a gente fala de aspectos naturais, aspectos físicos. A gente está falando dos biomas. A gente vai retomar agora com relação aos biomas do mundo todo, verificando novamente esse mapa, né? Ao longo da nossa aula sobre os biomas, nós verificamos vários biomas aí ao longo da nossa aula, né? Verificamos informações diversas aí, que no mundo todo não existem biomas 100% iguais, né? Sempre vai ter características que são parecidas entre eles, mas a superfície terrestre como um todo, ela vai ter vários biomas diferentes. Foi isso que nós vimos. Tem áreas aí, por exemplo, que são tipicamente áreas de deserto, né? Áreas ali que vão estar onde vai ter a presença muito forte dos desertos, vai ter essa área de laranja aqui, né? Todas elas como sendo áreas de desertos. Além disso, a gente vai ter, por exemplo, as florestas tropicais, né? Da nossa região aqui, característica dessas áreas aí da nossa região, no continente africano, em boa parte da Ásia. A gente também vai observar aí essas florestas tropicais. Então, no mundo todo vão existir formas com as quais a natureza se apresenta para a gente. A gente vai retomar agora, né, na próxima tela, alguns desses biomas. A gente vai observar aí, o primeiro deles é a taiga, que é esse que está aparecendo na parte de baixo da tela de vocês. E ele é basicamente esse bioma, né, que fica um pouco próximo ali das áreas mais ao norte do planeta, bem próximo do que a gente chama aí de tundra, que é um outro bioma, mais ali das áreas polares do território mundial, de territórios ali do norte do planeta. Mas a gente também vai ter a taiga, que é uma formação de bioma bem característica também nessas áreas aqui mais ao norte do planeta, né? Áreas aqui do Canadá, uma porção aqui do Canadá, dos Estados Unidos. A gente vai ter também áreas aqui da Europa, boa parte da Rússia, né? Essa área aqui que a gente conhece como Sibéria. Todas elas vão ter praticamente a mesma característica, que são florestas que ficam com uma temperatura sempre fria, em grande parte do ano temperaturas bem frias, e diferente da tundra, que fica bem mais próxima aqui do norte, né, do Polo Norte, no Polo Sul também, aqui onde fica a Antártida, a tundra também ocorre bastante, que é uma floresta bem rasteira, né, congelada praticamente o ano todo, só aparece durante o verão, né? A taiga não, ela já vai ser uma floresta um pouco mais fechada, como a gente observa ali na nossa tela, né? Já vai ter árvores ali de grande porte em florestas de temperatura muito mais fria, muito fria, né? Então a gente vai observar, pessoal, florestas aí, árvores como o pinheiro, né, vão ter ali uma presença muito forte nessas áreas, característica dessas áreas ali, que vai estar concentrada naquela porção do planeta. Não é uma vegetação rasteira como é no caso da tundra. Lá na tundra, lá no Polo Norte, no Polo Sul, já vai ser uma vegetação mais rasteira, o tempo todo congelado. Aí também vai ocorrer momentos em que vai nevar mais, né? Nas áreas de taiga, a gente observa características de florestas bem diferentes. Outro bioma que a gente observa aí na tela de vocês é o das florestas temperadas, né? São essas aí que estão aparecendo na imagem de cima de vocês, e que aqui no nosso mapa a gente vai circular aqui em azul, né? Boa parte aqui do leste dos Estados Unidos. A gente observa também boa parte do continente europeu também vai ter essa característica de floresta temperada. Boa parte do Japão, do leste da China. O Japão, inclusive, é muito conhecido, as árvores do Japão, as cerejeiras japonesas, né? Elas são bem conhecidas justamente por conta desse clima temperado, né? São árvores de folhas rosas, que vão perder suas folhas durante o inverno. Então vai ter toda essa característica aí de florestas temperadas, justamente porque boa parte delas fica na zona temperada do planeta.
São elas que vão, por exemplo, sofrer consequência direta das 4 estações do ano. Durante o verão, durante a primavera, elas vão estar lá com as flores, com as folhas, bonitinhas, né? Durante o outono, a gente observa um ressecamento das folhas nessa parte aí do planeta. E durante o inverno, essas folhas caem, né? A árvore, numa floresta temperada, para se proteger do frio, para não perder ali, para não gastar muita energia mandando folhas, flores, ela perde as suas folhas e fica só o caule ali durante o inverno, né? Então ela vai conseguir preservar a energia para sobreviver. As árvores são seres vivos. Então a gente vai observar que quando volta a primavera e o verão, essas folhas conseguem ter energia suficiente para colocar folhas para fora, colocar lá as flores também para fora. Então a gente observa, né, tanto as áreas aqui da Europa, como as áreas aqui do Oriente, do Extremo Oriente, no Japão, o exemplo aqui das cerejeiras, né, de folhas rosas, vão ter essa característica de sempre estar se modificando. A gente vai observar até aí na tela anterior, né, essas informações aí. A imagem de cima, como a gente está vendo, são de árvores que já estão nesse processo aí de quê? De ressecamento, um período do outono, onde as árvores já estão começando ali a perder suas folhas, né, já está ressecando, ou seja, a árvore já está começando a liberar essas folhas aí. Então elas vão morrendo, vão ressecando, mudando a sua coloração, até elas caírem finalmente, né, e essa árvore vai estar preparada para o inverno. Vamos verificar mais alguns biomas aí do mundo todo, que são as pradarias, que são essa que aparece aí em cima na tela de vocês, e que aqui no nosso mapa elas ocorrem basicamente aqui nessa área que está em amarelo, né? Aqui no Brasil, né? São as pradarias, são os campos também, como chamam, né? Qual vai ser a característica principal aí desse bioma? Esse campo rasteiro, né? Como a gente vai observar na imagem. Nessas áreas rasteiras, praticamente sem árvores, o campo com características de solo muito boas, férteis, é um solo muito bom aí para o plantio. Então as pradarias vão ter essa característica. O clima frio, as 4 estações do ano muito bem definidas, vai ter outono, vai ter inverno, vai ter verão, verão quente, né? Só que com a diferença que nas florestas temperadas tem uma concentração de árvores muito forte. Nas pradarias não, são áreas com campos muito abertos e solos muito férteis. Outro bioma que nós verificamos também foi o das savanas, que também é característico aqui do nosso território brasileiro. Essas áreas em lilás na tela, né? O continente africano, tem grande parte do continente africano, tem a presença aí, né, das savanas, que a gente aqui no território brasileiro, a gente conhece como cerrado. Nós verificamos na nossa aula aí sobre biomas do Brasil, sobre vegetação brasileira, nós verificamos aí que as savanas e o cerrado são a mesma coisa, a única diferença é a nomenclatura, e vai ter essas características que a gente vai observar aí na tela, né? Essa paisagem um pouco diferente das pradarias. São os campos abertos também, só que vai ter presença de algumas árvores mais espaçadas entre si, né? Vão ter uma distância maior entre elas. E toda uma fauna bem característica daquela área, né? Só observando aí na imagem algumas zebras, mas também tem os elefantes, né, no continente africano, os leões, rinocerontes, etc. O próprio continente africano, ele tem ali, atrai muitos turistas por conta, né, desse tipo de paisagem. Pessoas querem conhecer as savanas africanas. Outro bioma que nós vamos verificar, para fechar essa parte aí do bioma mundial, são os desertos, né, que são essas áreas aí de clima... bem árido, né? Vai ter essa característica aí de ter o clima árido, com pouquíssimas chuvas, praticamente nenhuma. O solo bastante arenoso, como nós verificamos, é um solo bem pobre, bem seco, com uma textura mesmo, aquela que a gente conhece de praia mesmo, né? E vai ter uma vegetação muito rara. As plantas que tem em áreas como essa são aquelas que têm as raízes bem profundas, que elas conseguem procurar água lá para dentro mesmo e conseguem sobreviver. Então vai ter essas características aí no deserto, né, de ser áreas bem pobres em vegetação. Então vai ter um bioma bem característico como esse aí que a gente está observando, onde é praticamente
sem vida, né? Só o solo mesmo ali exposto. Pessoal, verificamos sobre os biomas na superfície terrestre, mas a gente também verificou especificamente sobre o Brasil, né? E é isso que a gente vai retomar nesse momento aí da aula, verificando especificamente sobre como está composto aí as formações vegetais do Brasil. O Brasil, em grande parte, né, ele vai ser formado pela floresta amazônica e boa parte ali pelo cerrado, mas tem outras características do território brasileiro, né, das formações vegetais brasileiras, que a gente também consegue identificar muito fácil. A gente vai retomar agora aqui algumas delas, né? A gente tem, por exemplo, ali a área da Mata Atlântica, né, que vai ser toda essa área aqui do litoral brasileiro, extremamente devastado, né, retirado por conta, né, do desmatamento, da construção das cidades e tudo mais. Verificamos aí sobre a mata de araucárias, que é essa que aparece bem rosinha aí na tela de vocês. Vai ter aquela árvore bonita, né, a araucária, que parece um guarda-chuva virado ao contrário. Temos também os pampas gaúchos, né, que são as áreas de pradarias, bem aqui na área do Rio Grande do Sul, uma partezinha ali também de Santa Catarina, onde vai ter a presença daqueles campos abertos, né? O Pantanal, que vai ser uma área ali de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? Vai ter ali toda essa característica, né, de bioma, vai lembrar por um momento áreas do Cerrado, mas vai ter uma vegetação fechada que nem na Amazônia, né, que nem também áreas ali da Mata Atlântica, vai ser áreas ali bem características, né? Verificamos ali com relação à Caatinga, que é essa área que está em verde, aí bem no nordeste brasileiro, clima árido, lembra lá o bioma desértico, né? Vai lembrar também essa área de maneira muito forte, né? A gente também vai ter os cerrados, que boa parte do centro-oeste brasileiro, aqueles campos abertos, né? Que são as savanas lá para a África, e vai ter toda essa característica ali. Então, cada bioma no território brasileiro vai ter uma característica própria. Alguns deles vão servir como transição de um para outro, né? O Pantanal, como é a Mata dos Cocais, vai ter toda essa diferença. Mas aqui na nossa região a gente tem a floresta amazônica, né? Que é a chamada floresta equatorial, que vai ocupar boa parte do território brasileiro e vai ter aquelas características, né, de floresta densa, fechada, chuvas muito fortes, calor gigantesco aqui o ano todo, né? Vai ter essas características que vão trazer também para a floresta, né? E mesmo assim, essa floresta equatorial aqui que a gente conhece, ela ainda pode ser subdividida. É isso que a gente vai retomar agora aí nesse finalzinho da nossa revisão. Nós conhecemos aí o Igapó, né, que vai ser uma área que vai estar o tempo todo inundada pelos rios. Tudo isso aí é floresta equatorial, mas a gente observa áreas que estão o tempo todo alagadas, né? Que é a área do Igapó, que vai estar o tempo todo, tem uma vegetação própria que sobrevive ali àquelas áreas. A própria Vitória Régia, né, entra nessa categoria aí de plantas que conseguem viver em áreas que estão o tempo todo alagadas. A gente observa também a várzea, que é uma área que vai ficar ali, né, vai estar seca durante o período do ano, mas quando o rio enche... ela vai... Quando o rio enche, ela vai inundar, né, durante um período do ano, e aí ela vai ter, né, essa característica de ficar o tempo todo inundada. E aí quando o rio baixa de novo, né, ela vai deixar esse solo todo exposto, vai deixar esse solo todo alimentado de sais minerais, né, para plantio principalmente. Para o plantio, principalmente, vai ter essa vantagem aí. E até no período seguinte, de nova cheia, em que vai alagar novamente. A várzea tem essa dinâmica, né? As áreas próximas dos rios, que elas só ficam inundadas durante a cheia. E aí quem mora em áreas como essa ali, tem que ou ir para terra firme, ou ficar circulando por ali mesmo de canoa, né? Vai ter toda essa dinâmica aí da natureza, mas também da população. Além disso, nós vamos ter a terra firme, né, que vai ser essa área, né, de maior quantidade, onde vai ser a floresta mesmo, densa, fechada, com árvores muito altas, né, as árvores de grande porte, grande parte delas estão na terra firme,
é que é uma área que não se alaga o tempo todo. Ela recebe também as chuvas, mas é uma área mais densa ali da floresta equatorial, como é a floresta amazônica.